A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia do Espírito Santo sejam conosco agora e sempre. Amém. Querido povo de Deus, meus irmãos e irmãs, na fé no Salvador Jesus Cristo, nosso bom pastor. Como vocês se sentem? Qual sentimento vem em sua mente, em suas vidas, quando vocês lembram destes textos que falam de Jesus como nosso pastor e nós como ovelhas do seu rebanho? Esse quarto domingo de Páscoa, que nós lembramos amanhã, nos relembra alguns destes ensinamentos novamente. E todos os anos, em todos os anos, a Igreja Cristã celebra no quarto domingo de Páscoa o domingo do Bom Pastor. Vejam que há muitos textos bíblicos onde esta figura, onde essa imagem aparece. Em uma rápida consulta a um dicionário bíblico, enquanto preparava essa mensagem, encontrei que no Antigo Testamento, mais de 400 vezes aparece o termo ovelha. E no Novo Testamento, mais de 70 vezes essa palavra. Sempre de novo, vale lembrar um pouco como era a vida das ovelhas na Palestina nos dias de Jesus. O que os ouvintes de Jesus e o que nós ainda hoje precisamos ter em mente para aproveitar bem os textos que trazem esse ensinamento. Bom, alguns rebanhos consistiam em milhares de ovelhas, milhares de animais, criadas em grandes espaços, a céu aberto, e em seu meio estavam o pastor ou os pastores apoiados em seu bordão. Haviam as que se afastavam e os cães não conseguiam trazer de volta, então o pastor precisava buscá-las. Muito comum a luta do pastor com feras selvagens, que eram muitas. Uma luta do pastor contra estas feras para defender uma ovelha. Pela manhã, levava as ovelhas para beber das águas. Gritavam num tom que as ovelhas podiam reconhecer. As doentes, as feridas, as prenhas e os filhotes precisavam ser cuidados de uma forma especial. Portanto, a proximidade de ovelha e pastor era muito grande, talvez mais ainda do que nós vemos hoje, naqueles rebanhos de ovelhas que nós conhecemos. Então, ao pensarmos nessa descrição, ou nos colocarmos no lugar de ovelhas, e ver o pastor como sendo Jesus, nós já notamos logo como é bom ser ovelha de Jesus. Já notamos várias implicações, vários aspectos, vários significados para a nossa vida. Só quando nós pensamos como eram os rebanhos de ovelhas na Palestina nos dias de Jesus. Mas os nossos textos bíblicos de hoje, eles aprofundam isso, e bastante. 1 Pedro 2,25, por exemplo, na leitura que foi feita pelo Luca antes no culto, esse versículo nos remete ao começo de tudo. Como nós éramos antes de ser ovelhas de Jesus. O pastor já existia. Mas nós, diz o texto,
porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Para entendermos melhor este versículo, a Nova Tradução na linguagem de hoje diz assim: vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidas para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. Assim, todos nós andamos fora do caminho, desviados, sem rumo. A nossa condição natural, a nossa inclinação ao pecado, a nossa vida de erros, as nossas escolhas egoístas, quando olhamos e pensamos só em nós mesmos, nos fazem andar fora do caminho de Deus. De onde nós colhemos ou encontramos coisas ruins e consequências desastrosas para a nossa vida. É a ovelha exposta ao perigo dos animais ferozes. É o cristão exposto aos ataques de Satanás. Mas daí olhem que maravilha, que coisa boa, quando nós ouvimos no texto: vocês foram trazidos para seguir o pastor que quer cuidar de vocês. Foram trazidos primeira vez quando foram batizados. E são trazidos todos os dias novamente, quando se arrependem, confessam os seus pecados e podem recomeçar. O pastor, o Cristo vivo, de quem falamos nesse tempo da Páscoa, esse nos busca, esse nos carrega, esse nos conduz, esse nos coloca em seu caminho. Por sinal, nos coloca em si mesmo, nos seus braços, porque esse Senhor Jesus vai dizer um pouquinho mais adiante no texto de João: eu sou o caminho. Portanto, estar no caminho é estar em Jesus, é estar nos braços de Jesus. Ele cuida da nossa vida espiritual, nos perdoa os pecados. Pedro fala disso na epístola que nós lemos hoje. Lá em 1 Pedro 2,24 diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então o pastor é aquele que nos perdoa e permite de fato recomeçar e chama para recomeçar todos os dias. Como é bom viver assim. Quando tanta gente anda nesse mundo perdidos, sem saber caminho nenhum, sem pastor, sem ninguém para cuidar da sua vida espiritual. Quanta gente anda enganada, com tantas mentiras. Mentiras ditas em nome de Deus, e por isso a sua vida parece não ter sentido. Pois o pastor Jesus vai lembrar naquele mesmo texto de João 14, com relação às mentiras, ele vai dizer: eu sou a verdade. E com relação à vida, eu sou a vida. Como é bom acreditar e viver com este pastor. E quando nós olhamos para o Evangelho de João, no capítulo 10, o Evangelho do culto de hoje, nós encontramos ainda mais. Pedro, na epístola, lembra que o pastor chama para si, com a sua palavra. E o versículo 3 de João 10, do Evangelho, nos lembra que o pastor chama as ovelhas pelo nome. Está escrito: as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas
e as conduz para fora. Isso é intimidade. Isso é conhecer bem. Dentre as muitas ovelhas, Jesus conhece cada uma individualmente. Nos vê como cristãos, isto é, de Cristo. Esse é o nosso nome. Nos chama assim no nosso batismo, continua chamando a cada dia e nos chamará pelo nome para a vida eterna. Por isso, como é bom ser ovelha de Jesus. Por nos conhecer tão bem, Ele sabe da nossa fragilidade, da nossa dificuldade em segui-lo, em estar sempre firmes no seu caminho. Ele sabe os estragos que o pecado causa na nossa vida, porque Ele carregou sobre si os nossos pecados. E por isso se dispõe a ir na frente e com a sua voz nos conduzir. Reconhecemos agora a sua voz. Só a ela queremos ouvir e seguir, e não tantas outras vozes que nos chamam por aí todos os dias. Diz o texto: de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Ovelha de Jesus conhece a voz de Jesus. Por isso, como é bom ouvir a voz de Jesus. Queridos, são tantas as vozes estranhas por aí, que às vezes nós até queremos entrar em portas erradas, onde lá dentro nos esperam coisas estranhas, perigosas, más. Por isso Jesus também diz no texto do Evangelho de hoje: eu sou a porta das ovelhas. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Vejam a relação aqui desse versículo com os versículos 1 e 2 do texto do Evangelho. Quem não entra pela porta é ladrão e bandido, está escrito lá. Bem, se Jesus é a porta, o que o texto quer dizer? Quem não passa por Jesus não está salvo, não está protegido, não está seguro. Mas, por outro lado, quem entra pela porta é pastor do rebanho. Olhem que maravilha. Quem entra pela porta é o que se coloca como a própria porta. Jesus, o pastor. Para cuidar, para salvar, para proteger, para libertar as ovelhas, para dar vida. Diz o texto: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que coisa boa! Crer e viver como ovelha de Jesus. Viver essa vida que Ele nos propõe. Vida essa que Pedro descreve na epístola de hoje, contendo tristezas, sofrimentos, injustiças, aflições. E em meio a tudo isso, os cristãos tentando praticar o bem, tentando viver a sua vida conforme a vontade de Deus. É nessa vida, é em uma vida assim, que o pastor quer nos conduzir. Que o pastor quer nos levar a repousar em pastos verdejantes e nos colocar nas águas de descanso, refrigerar a nossa alma. Nos guiar pelas veredas da justiça, ou pelos caminhos certos, como traduz a nova tradução da linguagem de hoje. Mesmo nas maiores dificuldades e perigos, nós sabemos que o pastor está conosco, protegendo e dirigindo as nossas vidas.
A sua bondade e a sua misericórdia nos acompanham todos os dias. Seu bordão e seu cajado são consolo para as ovelhas. Isso está muito bem expresso no Salmo 23, que muitos de nós sabemos até de cor. Por isso, como é bom ser ovelha de Jesus. Repito a minha pergunta inicial. Como você se sente ao ler ou ao lembrar desses textos que falam de Jesus como nosso pastor e nós ovelhas de seu rebanho? Como você se sente? Seguros? Confiantes? Alegres? Esperançosos? O que mais? Creio que cada um de vocês está pensando na sua palavra. E por isso, torna-se sempre mais forte o nosso coro, com o qual iniciei esse culto. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas esse não está forte. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vocês viram que tem um nada aqui nesse verso? Pois há um comentário muito interessante na Bíblia de Estudos da Reforma, que diz o seguinte, com relação a essa expressão, e com esse comentário eu encerro a mensagem. Ali diz que, se nós temos o temor de Deus, isto é, fé, confiança em Deus, nada nos falta. Se não o temos, embora tenhamos a realeza, somos os mais pobres de todos os homens. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia do Espírito Santo sejam conosco agora e sempre. Amém.